programa Momento Jurídico continua com as mensagens dos nossos apoiadores, enquanto aguardamos que tudo volte ao normal. E não esqueça, nós estamos no Instagram também, @Programa MJ. Colegas advogados e advogadas, venho agora informar a todos o que a Seccional do Rio Grande do Sul, através dos 106 presidentes de subseções, mais o seu Conselho Seccional, vem realizando em prol da advocacia gaúcha. O Conselho Nacional de Justiça, através de suas resoluções, quando da incidência da pandemia aqui no Brasil, suspendeu os prazos e suspendeu as audiências. No último dia 4 de maio, possibilitou a reabertura dos prazos de natureza digital, os processos eletrônicos. Na Justiça do Trabalho e na Justiça Federal Gaúcha, são 100% os seus processos de natureza eletrônica. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, dentro do Tribunal de Justiça, nós temos ainda mais de 85% dos processos de natureza física. E nós, frente a essa realidade, em que a resolução diz que os servidores têm que trabalhar remotamente, não podem voltar aos fóruns, a OAB do Rio Grande do Sul ingressou com um pedido de providências ao CNJ para que dê autonomia e retire a decisão genérica dessa resolução e possa dar ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o presidente Voltaire, a possibilidade de fazer gestão aqui dentro da nossa realidade. Porque há comarcas que não há contaminação e a justiça está fechada e o servidor público trabalhando de casa. Se nós temos mais de 3.400.000 processos, o trabalho remoto não funciona. Por isso que a OAB está propondo a volta dos servidores, a volta gradual ao fórum, para que eles possam dar o início de uma continuidade de um procedimento de digitalização dos processos físicos, dar andamento a determinados processos de natureza física que já estão na sua fase final, como fase de execução. Poder o servidor ingressar com todo o cuidado e toda a saúde possível na prevenção do seu bem-estar, do seu cuidado, mas que a justiça precisa voltar a funcionar gradativamente, com todo o cuidado. Este pedido de providências solicitados pela ordem vai ser julgado em breve. Eu tenho a convicção de que teremos a sensibilidade, porque nós precisamos de uma justiça operacionalizando. Muito embora as medidas de urgência tenham sido decididas, muito embora alguns alvarás em grande número foram expedidos, mas na grande massa de conflitos nós precisamos trabalhar. Já são 53 dias. E para isso, remotamente, com o processo físico, não podemos ter esse êxito. Por isso estamos confiantes nessa proposição da OAB. Assim como estamos trabalhando naquilo que tem vindo com essa nova fase da justiça, a chamada fase da justiça altamente tecnológica, das audiências virtuais que querem ser, a partir de agora, o Tribunal Regional do Trabalho realizar. Nós oficiamos o tribunal e dizemos de todo o cuidado que tem que ter nessas audiências e que nós não vamos tolerar nenhuma violação à prerrogativa e, acima de tudo, ao cidadão que muitas vezes não tem acesso à tecnologia para fazer audiência virtual. Conseguimos já, sim, junto ao Tribunal de Justiça do Estado, que o advogado faça a sustentação oral em tempo real na sessão de julgamento pelas câmaras do Tribunal de Justiça, feito inédito, já que o STF requer uma gravação de uma sustentação oral. Aqui, o advogado vai poder, em tempo real, fazer a sustentação e fazer valer as suas prerrogativas. Estamos trabalhando intensamente para que isso volte gradativamente ao trabalho. Esse é o trabalho de ordem e eu quero agradecer a todos os presidentes, a todos os membros do Sistema OAB que têm feito um trabalho incansável. Estamos aqui hoje trabalhando e vamos lutar para que os dias melhores voltem e que a gente aprenda com essa pandemia de que nós temos que evoluir. Não olhar para trás, não criticar, não falar da grande morosidade que muitos pregam do judiciário que existe, mas agora aproveitar esse momento e vamos trabalhar no sentido de exigir, de solicitar e, acima de tudo, do diálogo permanente que o tribunal tem sido feito conosco nesta gestão que quer também resolver o problema e tirar, talvez, a justiça do Rio Grande do Sul num patamar que hoje não é um patamar desejável em cima desses grandes números de processos físicos que temos. Seguimos trabalhando, seguimos, de alguma forma, lutando por dias melhores. Brevemente teremos outras notícias, mas eu quero dizer que a OAB vai ficar
forte estará aqui presente a todos os advogados, dando condições para que ele possa trabalhar dentro das suas 270 salas, todas equipadas, como aqui em Porto Alegre já temos os centros abertos para aqueles advogados que não têm condições de utilizar nossas salas para trabalhar no processo eletrônico. Seguimos juntos, avante, e acreditamos que somente com a superação, com a força e com a união, nós vamos trabalhar, e estamos trabalhando sim em prol da defesa do bem-estar e, acima de tudo, da dignidade da advocacia gaúcha, ainda que em tempos muito difíceis como esse do coronavírus. Um abraço a todos. Muito obrigado pelo convite para participar aqui do site Momento Jurídico, para falar a respeito dessas questões novas que a pandemia tem nos trazido. No nosso caso aqui, especificamente nas relações pessoais, na vida em sociedade e na restrição aos nossos direitos constitucionais. A primeira questão que eu quero trazer é uma aparente antinomia, né? um aparente conflito de normas entre valores que estão consagrados lá no artigo 5º da Constituição. O direito ao ir e vir, o direito à liberdade do indivíduo, o direito à liberdade de culto e as restrições a esses direitos neste período. Como é que isso se estabelece e como é que pode ser administrado? O STF já consagrou que se administra esse aparente conflito de normas utilizando o princípio da proporcionalidade. Então, evidentemente, quando surge uma doença como esta, que está prevista em outros diplomas legais, inclusive, as formas da sua prevenção, como no Código Penal, no artigo 267, o artigo 268, o artigo 131, as autoridades sanitárias do país estabelecem normas e estas normas, que são normas infraconstitucionais, elas precisam ser obedecidas para que, de fato, a gente preserve um outro princípio constitucional ou outros princípios constitucionais. O maior deles é o direito à vida, mas entre estes também o direito ao acesso à saúde universal. Então, no sentido de preservar esses outros direitos, que eventualmente entram em conflito com, no caso de uma pandemia, o direito de ir e vir, se aplica o princípio da proporcionalidade e nós, circunstancialmente, momentaneamente, enquanto perdura entre nós o risco de um contágio, de uma pandemia ou de uma epidemia, nós praticamos essa restrição de direitos. Mas isso tem um tempo e isso tem um objetivo, que precisam também estar especificados na lei ou nos decretos ou nas instruções normativas, como, por exemplo, do Ministério da Saúde, para que não se transforme aquilo que deve ser uma excepcionalidade numa regra geral que afronte a própria Constituição, e aí nós saímos de um Estado democrático de direito, de fato, para uma espécie de ditadura, onde nós não mais seremos regidos por leis ou pela Constituição, e sim por decretos que a gente sabe que na hierarquia legal são muito menores do que as próprias leis ordinárias e que, evidentemente, a lei maior que a Constituição Federal. Então, hoje, por exemplo, nós temos restringido a liberdade de culto. Nós temos restrita a liberdade da atividade econômica, que é um outro princípio constitucional, o princípio da livre iniciativa. Todas estas restrições, elas estão adstritas a um tempo específico e à preservação do valor da vida. Volto a dizer, bem maior, tutelado pela Constituição Federal, mas com um tempo determinado. E este tempo não pode se estender ad eterno, como eu já falei anteriormente, até porque nós começamos a enfrentar um problema que agora em meados de maio já está se visualizando, que é o problema da desobediência civil. As pessoas foram para os parques e para a orla, porque durante 60 dias estarmos em uma verdadeira prisão domiciliar, com todas as repercussões negativas na própria psique das pessoas, das famílias, na rigidez mental da sociedade de um modo geral, se demonstra absolutamente impraticável. E a outra questão que eu quero falar é a respeito das prisões, que para mim, que nós temos visto aí no Brasil afora, elas são absolutamente ilegais e arbitrárias, não encontram amparo constitucional e devem ser corrigidas pelo remédio heróico do habeas corpus, porque, de novo, elas não podem acontecer da forma como tem acontecido.
Boa noite, amigos do programa Momento Jurídico. Boa noite, Rogério. É uma satisfação estar aqui nesse programa, falando desse momento que é um momento tão peculiar para todos nós, em todos os aspectos da nossa vida em sociedade e também para o direito. Gostaria de falar um pouquinho sobre um dos tantos desdobramentos desse estado de emergência de saúde pública de importância internacional que nós estamos vivenciando, causado pela pandemia do Covid, que é algo polêmico, que foi recentemente introduzido no direito brasileiro, que é a medida provisória número 966, que veio a propósito de supostamente neutralizar responsabilidades ou minimizar responsabilidades civis e administrativas endereçáveis aos gestores, aos governantes que tomam decisões na administração pública nesse momento de pandemia. Eu entendo a polêmica, todas as questões jurídicas elas sempre são tratadas também a partir da perspectiva político-partidária, ideológica, governamental, mas eu estou aqui, na verdade, para fazer algumas rápidas considerações que eu presumo, gostaria que fossem mais técnicas sobre o assunto da medida provisória 966. A primeira consideração que eu faço, e aí talvez até evidenciar a sua inconstitucionalidade, porque é veiculada por medida provisória que pressupõe relevância e urgência, é o fato de que essas mesmas regras contidas no artigo 1º, 2º, 3º da medida provisória 966, são regras já existentes na legislação brasileira, notadamente nos artigos 28 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com a redação dada pela Lei 13.655, que é, por seu turno, uma lei de 25 de abril de 2018, que veio a ter a regulamentação, até inusitada, a regulamentação por decreto, de 10 de junho de 2019, decreto 9830 de 10 de junho de 2019. Ou seja, há de se discutir, inclusive, qual a urgência de se introduzir no direito brasileiro normas, enfim, aquelas normas que já existem, digas de passagem, no direito brasileiro, como são essas contidas na LINDB. Então, eu até não descarto, gostaria que todos soubessem que já existem 4 ações diretas de inconstitucionalidade, a ADI 6421, 6422, 6424, 6425, todas anexadas à primeira, 6421, de relatoria do ministro Barroso, que já levou isso em mesa ao plenário do Supremo e provavelmente nos próximos dias o Supremo vai debater sobre esse assunto. Mas, ainda que ultrapassada essa questão, o que ali nós temos? Nós temos 2 regras ou regras com as quais eu particularmente concordo. A primeira delas é a que estabelece que os agentes públicos só serão responsabilizados no caso de dolo e erro grosseiro. É um momento de tomada de decisões que são difíceis. O que algumas pessoas acabam dizendo, o que algumas pessoas acabam sustentando? Isso é coisa do governo federal só para poder ministrar protocolos médicos, tratamentos com a hidroxicloroquina ou algo que valha, que o governo vai fazer. Bom, eu não descarto, já disse isso até num texto que eu publiquei recentemente, eu não descarto que tenha sido esse o propósito. Mas por dever de honestidade intelectual, eu lembro que estas regras agora introduzidas, como acabei de referir, já existiam no direito brasileiro desde antes do próprio governo Bolsonaro. Isso é do governo Temer ainda, essa lei 13.655 que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E o decreto, sim, daí do governo Bolsonaro é de 10 de junho de 2019, que trata também de normas que agora foram repetidas na medida provisória 966. Então, eu até diria, a medida provisória 966, para mim, ela é inconstitucional por ser desnecessária, não haver urgência para regras como tais, mas não no tocante ao conteúdo das suas decisões. E digo mais, se eventualmente ela foi editada para a proteção de agentes públicos que vão tomar decisões futuras, eu lembro que o próprio artigo 3º, parágrafo 1º da lei da pandemia, que é a lei 13.979, estabelece que as decisões administrativas devem ser tomadas sempre com base em evidências científicas e informações sobre políticas públicas relacionadas com a saúde. 6425, todas anexadas à primeira, 6421, de relatoria do ministro Barroso, que já levou isso em mesa ao plenário do Supremo e provavelmente nos próximos dias o Supremo vai debater sobre esse assunto. Mas, ainda que ultrapassada essa questão, o que ali nós temos? Nós temos 2 regras ou regras com as quais eu particularmente concordo. A primeira delas é a que estabelece que os agentes públicos só serão responsabilizados no caso de dolo e erro grosseiro. Isso é uma forma de descriminalização ou retirada no mundo sancionatório daquelas situações de erros que não são grosseiros.
e, sobretudo, frequentes em momentos como esse, que são momentos de resposta a uma pandemia cujas informações sobre a doença são muito rarefeitas. A doença, a política pública a utilizar. Então, eu diria assim, eu não acredito que essa regra sirva realmente para campear a impunidade, como algumas pessoas vêm dizendo. Ela é regra, na minha opinião, que busca proteger os bons gestores que, de algum modo, tomam decisões, ainda que sem os elementos, sem as informações, sem os subsídios necessários para tanto. E é uma espécie de clamor à empatia, no sentido de se levar em conta o momento que nós vivenciamos, que é um momento de tomada de decisões que são difíceis. Eu até diria, a medida provisória 966, para mim, ela é inconstitucional por ser desnecessária, não haver urgência para regras como tais, mas não no tocante ao conteúdo das suas decisões. E digo mais, se eventualmente ela foi editada para a proteção de agentes públicos que vão tomar decisões futuras, eu lembro que o próprio artigo 3º, parágrafo 1º da lei da pandemia, que é a lei 13.979, estabelece que as decisões administrativas devem ser tomadas sempre com base em evidências científicas e informações sobre políticas públicas relacionadas com a saúde. De modo que, com a mais respeitosa vênia, é evidentemente um erro grosseiro, é claro um caso de erro grosseiro, quando os gestores públicos tomarem decisões por convicções pessoais, partidárias, ideológicas, militares, astrológicas, antropológicas, que não tenham fundamentação científica ou de política pública relacionada com a saúde. Então, essas considerações são algumas rápidas informações que eu gostaria de compartilhar com os senhores sobre as minhas impressões a respeito da medida provisória 966 de 13 de maio de 2020, que está na mesa do Supremo para averiguar a sua inconstitucionalidade. E se eu pudesse apostar, repito, eu apostaria nisso, que é uma inconstitucionalidade por faltar urgência na edição de medidas, de normas que já existem na legislação brasileira. Um abraço a todos. Voltamos logo após os comerciais. Sempre no oferecimento de Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, e Catu Seguros, especialista no que tem valor para você. Fundação Escola Superior do Ministério Público, Educar para Melhorar o Mundo, e a APMPA, Associação dos Procuradores do Município de Porto Alegre. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra vicejar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha.
Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora. Olá, meu nome é Ricardo Martins e eu sou oficial do Registro de Imóveis do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, no Momento Jurídico, vamos abordar o tema documento eletrônico e o registro eletrônico nos cartórios de imóveis, da comodidade à necessidade humana. Sabemos que a situação pela qual a humanidade tem passado nos últimos meses impõe profundas reflexões. É inegável que as mudanças comportamentais e de pensamento impostas pela pandemia do Covid-19 perdurarão para muito além do período de quarentena. Especificamente no que diz respeito à área notarial e registral, não será diferente, pois num curto espaço de tempo, todos os notários e registradores tiveram de se reinventar no exercício de suas funções. Importante relembrar que em 2001 foi instituída a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira, a ICP Brasil, que nada mais é do que uma cadeia hierárquica de confiança que viabiliza a emissão de certificados digitais para a identificação virtual do cidadão e que tem por objetivo garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica dos documentos eletrônicos. Ainda em 2002, nasce no Brasil a figura do documento eletrônico, que passa a ter a mesma validade jurídica do documento físico, o antigo papel. Consideram-se documentos públicos ou particulares, para todos os fins legais, os documentos eletrônicos, presumindo-se verdadeiras as declarações constantes nestes documentos, desde que produzidos com a utilização do processo de certificação viabilizado pela ICP Brasil. No entanto, somente em 2009, com a Lei 11.977, foi determinada a criação do Sistema de Registro Eletrônico. Em seguida, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu suas diretrizes gerais. Aqui, no nosso estado, a Igreja Corregedoria Geral de Justiça deu um passo importante ao autorizar, por meio do provimento 33 de 2018, a criação da Central dos Registradores de Imóveis do Rio Grande do Sul, a CRIRS, viabilizando na prática o nosso sistema eletrônico de imóveis. Em 2019, foi efetivamente lançada e entrou em operação a central, oferecendo à população gaúcha diversos serviços online. Alguns meses após o início das atividades da CRI, o mundo foi surpreendido com a declaração de pandemia do Covid-19 pela OMS. Após isso, uma série de medidas restritivas passaram a ser impostas à população brasileira, a fim de evitar o contágio e disseminação da referida doença, e a principal delas foi o distanciamento social. Vejam, é nesse contexto que surgem os documentos eletrônicos e o registro eletrônico nos cartórios como uma solução proporcionada pela CRIRS, que em seu site oferece à população gaúcha todos os serviços eletrônicos, como buscas, certidões imobiliárias e até mesmo o protocolo de títulos e documentos de forma remota, totalmente digital e segura. Além de usufruir de comodidade e de segurança jurídica, o cidadão estará contribuindo para o enfrentamento da crise. Vale destacar que estes serviços estão disponíveis 24 horas por dia e podem ser solicitados a qualquer um dos 228 cartórios de registro de imóveis do Estado, por meio de acesso à plataforma da CRIRS. Confira nosso serviço na CRIRS, acessando o site www.cri-rs.com.br. Essa central foi feita para você. Amanhã será um lindo dia da mais louca alegria que se possa imaginar. Amanhã, redobrada força, pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã, mais nenhum mistério, acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã, a luminosidade
liberdade, alheia a qualquer vontade, há de imperar, há de imperar. Amanhã está toda a esperança, por menor que pareça, o que existe é pra vicejar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno, será pleno. A Icatu Seguros é a maior seguradora independente do Brasil, em vida, previdência e capitalização. Incentivamos milhões de pessoas a buscar proteção e a planejar um futuro ativo e seguro. Nossos produtos estão disponíveis em todo o território nacional, através de diversos parceiros comerciais e corretores credenciados. Conte com a segurança de quem administra e protege o dinheiro de muita gente. Gente que sabe que o futuro começa hoje. A Rio Grande Seguros e Previdência é uma seguradora gaúcha. Nosso portfólio de produtos e serviços oferece planejamento e proteção para todas as fases da vida. A gente cuida do futuro da nossa gente com as melhores soluções em seguro de vida e previdência. Porque o nosso compromisso é facilitar a vida de quem confia e conta com a gente. Rio Grande, o teu futuro começa agora.